Toto OST está com certeza do outro lado da música angolana, carregando as raízes mais profundas para a música world e afro soul. Tu já experimentaste? Eu já experienciei, um visto? eu já tive mergulhado no álcool. Isso me trouxe muitos problemas. Filho da luz, acredita na vida das coisas e carrega consigo a batata quente com sabor do tempo, ou melhor, Flavors of Time, que nem um avatar com um sentimento de gratidão, ou ainda melhor, Ngassa Kidila. Totó, nem parece que já cantamos umas 3 músicas. Escrevemos assim mesmo momentaneamente. Fizemos 3 músicas em 3 minutos. Tu és bom de freestyle? Posso entrar nesse desafio? Fazes sempre as tuas músicas assim? Eu comecei a escrever música muito tarde, porque eu sempre memorizei as músicas, não escrevia. Era a repetição que fazia com que eu decorasse as letras. Eu tocava muito, ficava muito tempo no instrumento. Com a idade, mais situações, responsabilidades, então havia necessidade de começar a escrever alguma coisa, senão não ficava, ou pegava no telefone, agora faço isso muitas vezes, gravo algumas coisas, depois vou dar uma olhada para ver o que é que presta, o que não presta, para posteriormente fazer alguma coisa. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Nós estamos num estúdio, por sinal bem organizado, mas sei que as tuas primeiras músicas nem foram feitas em estúdios em condições. Já havia bons estúdios em Angola quando comecei, mas o acesso não era fácil. Estamos a falar de um miúdo de 20 e poucos anos. E já havia também home studios na altura. Mas os fundamentos que nós temos, seja a nível de captação, mesmo em termos de abordagem, técnica, produção, nós não tínhamos o que nós temos hoje, mas isso não impediu que nós pudéssemos fazer música de qualidade. E eu, esse primeiro álbum, lembro que gravei foi na Rádio Nacional. As primeiras gravações foi na Rádio Nacional, chamava-se CTT1, penso eu. Aquele é dos melhores estúdios que nós tínhamos em África. Já havia mesa em condições, microfones em condições, a acústica era muito boa. E para mim aquilo foi um susto, porque eu não estava habituado a entrar em estúdio, que era estúdio, como dizes, estúdio de verdade. A experiência foi boa, foi aí que comecei a perceber também determinados fundamentos, com o mais velho Firmino, que é a pessoa que fez as captações, as misturas do primeiro álbum, ou seja, pelo menos boa parte delas. E daí nunca mais me desinteressei pela parte técnica, como captar isso, como colocar a voz aqui. Então fui aprendendo também, e hoje eu próprio, na altura de gravar as minhas músicas, eu já sei qual é o microfone que eu tenho que gravar, já sei qual é a guitarra que vai me dar determinada sonoridade, sei qual é o que é que vai trazer o Pro Tools, entendo todo esse fundamento necessário. Hoje já estou um pouquinho bem mais aprofundado nessa matéria, e a minha música cada vez tem maior qualidade. O que é que fica mais fácil para ti? É modernizar o teu desenho musical ou transformar naquilo que queres mesmo na música, de uma forma mais rudimentar? Eu penso sempre na evolução. Eu não acredito aqui que haja alguma coisa que seja estática. Eu acredito na evolução, mas também acredito que é necessário trazer aquela energia humana que soa a não acabado, entende? Por isso é que às vezes algumas músicas minhas, elas parecem não ter aquele lado assim de tudo muito endireitado, XPTO, tem que ter aquela respiração. Há gravações, por exemplo, que eu vi que algumas coisas, do ponto de vista técnico, né, em termos de respiração, seria errado, mas eu preferi deixar desse jeito, porque é a verdade que eu tinha no momento, é aquilo que eu senti. Então eu misturo essas duas coisas, vou aperfeiçoando alguns aspectos, mas também vou deixando que aquela respiração básica, se der uma vontade de parar durante a música e chorar, eu posso colocar isso na música, entende? Eu misturo essas duas coisas, os fundamentos técnicos e a emoção, e como eu estou a sentir a música no momento. A tua arte sempre imitou a vida ou foi a tua vida que imitou a arte? Eu acho que a própria vida é arte. Tudo é arte. O trabalho que você faz é arte. As pessoas hoje dizem muito a primeira arte, segunda, terceira, sétima arte. Eu acho que tudo nessa existência é uma arte. Então todos nós somos artistas? Todos nós somos artistas. Andar é uma arte. Falar é uma arte. Se nós olharmos apenas para uma coisa, assim muito rapidamente vai parecer nada, mas se olharmos com estilo, com profundidade, passa a ser uma arte, ok? Eu penso que a arte está na manifestação, no facto de expressar alguma coisa com profundidade, e tudo nessa existência é profundo.
eu sei que estou além do sofrimento. Em algum momento sentiste que a tua arte foi incompreendida pelos angolanos? Devo ser sincero que algumas vezes sim. Seja qual for o ser humano fizer alguma coisa, essa coisa vai chegar para as pessoas que estão em sintonia com a tal coisa. Logo, não vejo aqui um problema. Eu vejo que a minha música tem um nicho de angolanos que percebem, que compreendem, que sentem. E esse é o meu objetivo, é que a minha música chegue a essas pessoas. A juventude, por exemplo, dos 13 até os 25 anos, muitos não conhecem Totó ST. Mas em determinado momento das suas vidas, algumas músicas, em função das vicissitudes que eles vão ter, vão aparecer na vida deles. Porque nós estamos aqui para trazer essa parte do conforto, da espiritualidade, da observação. No momento o jovem está a sentir alguma coisa, está no boom bap, mas a trajetória da vida dele em algum momento vai levar a um estágio de reflexão, de profundidade, e vai se deparar com determinadas músicas e ele vai começar a pensar que os gostos dele mudaram. Não, é ele que se tornou mais maduro. Então eu acho que a minha música vai exatamente para as pessoas que estão ou em sintonia ou preparadas para ouvi-las. Isso foi propositado? Com certeza. Todas as tuas músicas tu viveste? Não posso dizer isto porque senão acho que teria que ter pelo menos uns 100 e tal anos. E como é que se chega ao coração de todas as pessoas não vivendo essas situações? Se olharmos para uma coisa, isso eu vou reiterar, se olharmos para uma coisa e olharmos só por olhar, pode parecer nada. Se olharmos com profundidade, há muita coisa não só para se ver, para se sentir, para se compreender. E é isso que eu faço. Quando olho para uma situação, eu quero aprofundar aquilo. Logo, coloco-me na posição dessas pessoas, na situação, como eu reagiria, até compreender a emoção, nem que tiver que chorar mesmo no processo da observação. Isso tem muito mais a ver com a empatia. Se o artista não for empático, vai ser muito difícil ele transcrever as emoções que estão na consciência coletiva. E é claro que algumas coisas também vêm da minha própria experiência, porque não tem como, mas podemos também criar a partir do nada. Sabes que o artista também é um canalizador. E a inspiração, nós não temos assim uma definição. A inspiração é isto. Ela simplesmente acontece. E as palavras, para mim, vão além do significado que nós damos a ela. E quanto a compor, eu posso fazer com que uma palavra que a priori naquela frase não vai ter, não tem sentido, mas o conjunto, a emoção que eu criei ali te levar a um estado de espírito. É como eu arrumo aquilo com o objetivo de chegar diretamente no teu sistema. Como, por exemplo, Eu Vou. Nessa música em particular eu queria chamar a atenção, na altura, eu acho que ainda há muitas crianças na rua a vender. E eu acho que em 2004, 2005 havia muito mais do que agora. E eu queria, como vou chamar a atenção da sociedade, mas de forma drástica? Porque eu podia simplesmente chegar e falar, meu filho vai vender, eu vou, não, quero que alguém morra. Porque na verdade isso aconteceu muito. E com essa direção, chamar a atenção a vários estratos da sociedade, vários ministérios, várias consciências, entende? A ideia foi muito clara. Olhem para isto, ou olhemos para isto. E aí a música exatamente chegou e as pessoas começaram a sentir de algum modo que era um problema que nós precisávamos resolver. E a melhor parte foi com certeza essa cereja no topo do bolo, que foi a morte. Exatamente. E embora temos aqui um grande problema, eu me lembro que algumas pessoas, quando comecei a aparecer, me diziam: mas qual é o teu problema? As músicas, as pessoas têm que morrer sempre. Então, viver é bom. E o Afro tem consciência disso, não tem você essa vontade de viver, alegria. Viver é muito bom. E claro, mesmo tendo a consciência de que vamos morrer, é importante nós vivermos bem e vivemos o tempo suficiente. Eu acho que muitas vidas são interrompidas, não no seu tempo, porque nós podíamos evitar determinadas coisas. Então eu às vezes coloco essa parte para criar ruptura, para criar alguma confusão mental, e daí olhamos com profundidade para o problema. Houve uma altura que tu tiveste uma visão pouco clara da tua vida? Posso-te confessar que nem agora sei. Eu acho que nós nunca vamos chegar a um ponto de dizer que a nossa vida é isto.
Sempre vamos experienciar coisas diferentes, sempre haverá aquelas questões existenciais. Então eu não sei porque estou aqui, sei que estou aqui, não faço a mínima ideia para onde irei, mas sei que irei para algum sítio. Logo, então não há assim uma coisa que eu vou dizer, a minha vida é essa, a direção é essa, porque também em termos de vida, de status social, eu não me vejo como nada, porque nada do que as pessoas chamam, dizem que o fulano, nada disso sou eu. O artista não sou eu, ou seja, a minha música é aquilo que eu faço, eu não sou a minha música, então o que é que eu sou? Boa pergunta, quem tu és? Eu não faço a mínima ideia, mas em mim emana alguma coisa. Essa fragrância é que eu estou a dizer que ela é meio que inconclusiva. Ela vai estar sempre a pairar de algum modo. É assim que eu acho, pelo menos, que a existência é possível, senão tudo fica estático. E nós nos definimos. Definir o ser humano, eu sou isso e aquilo, significa que eu estagnei. Logo, não sei nada. Eu não sei se amanhã vou cantar um kuduro. Eu não sei se amanhã tudo que eu penso hoje, como sendo a base da minha filosofia de vida, muda. Isso pode mudar. Então, eu apenas estou a viver uma vida e há uma fragrância aqui que expressa alguma coisa, que emana alguma coisa, mas não sei nada do que sou. Tu te consideras mesmo um filho da luz? Eu considero a todos como filho da luz. No teu caso específico? Quando olho para as pessoas, vejo-me a mim. As coisas negativas que determinadas pessoas fazem, e isso podia ser eu. Isso eu já fui. Isso poderei ser eu se eu não deixar de fazer isso ou aquilo. Logo somos todos espelhos um do outro e emana em nós, isso é perceptível para mim, emana em cada um de nós a própria divindade. Nós, o que é que seria luz? E a própria existência é luz. Como disse anteriormente, nós não sabemos quem somos. E esses nomes que nós vestimos aqui não significa absolutamente nada. É só para nos dizer, ok, esse é o Afropup, esse é o Totó, mas isso não significa que nós sejamos isso. Mas é preciso compreender que, de algum modo, o outro é você. Quando você chega a esse nível de compreensão, você vê que todos são luz. E você começa a sentir empatia com relação à situação que os outros passam. Você passa a julgar muito menos ou zero julgamento. Então, todos são filho da luz. E como disse, a existência como humano é a própria luz. Se não estivéssemos aqui nesse planeta, seria como se fosse a escuridão. A luz somos nós que estamos a transformar. Somos nós que estamos a moldar coisas, a criar coisas. Então, nós todos somos luz. Somos todos filhos da luz, até aquele que nós achamos que são pessoas, que são consideradas como sendo pessoas más. Como é que tu chegaste a esse nível, a esse estágio, a este nível de sapiência? Quando deixei de olhar para fora de mim, comecei a ver muita coisa em mim que não era observável na altura, porque a minha atenção estava fora. Quando digo fora, às vezes as pessoas estão muito preocupadas em ter um carro que vai de não sei o quê, que vai lhes fazer ter um certo status, o emprego que vai de não sei o quê. Olha para dentro de ti. Quando você tiver essas coisas, o que você será? O que trará? Você vai deixar de ser você porque você tem isso? O que você precisa? Das coisas para ter valor ou do ser para se valorizar? Então, essa observação é que faz com que às vezes eu olhe para a vida de forma diferente, porque eu já descobri que a busca desenfreada pelos bens materiais é uma desgraça. Todos os humanos que tentaram seguir por essa via chegaram a um ponto da vida, no leito da morte, alguma situação que lhes fez lembrar que tudo isso é uma ilusão. O que é que eu devo expressar? Apenas este ser que é inconclusivo, como disse anteriormente, essa fragrância que tem que continuar a pulsar, entende? E aí me sinto vivo. Para mim, são fundamentos muito simples e muito básicos. Por bebê perdi minha mulher, por bebê perdi. Tu já experimentaste? Eu já experienciei, um visto? eu já tive mergulhado no álcool. Isso me trouxe muitos problemas. Por bebê perdi. Além da luz, tu também és filho da Dona Domingas. Essa é a minha mãe, sim, O senhora. que é que a Dona Domingas representa para ti? Boa parte do que eu compreendo hoje também são ensinamentos que tirei dela. E ela não precisou me falar, faça isso, isso é isso, isso é isso. É só observá-la que eu vi um grande ser humano. E aprendi a ser melhor, a ser mais empático, a ter mais calma. Quem olhar para a minha mãe vai ver muito de mim na minha mãe. Ou seja, eu tenho muito dela. Sabe-se lá se é a questão da genética, se é esse processo da convivência, mas é dos seres humanos que eu conheço que emana a bondade no seu nível mais alto. Tu já foste mais agressivo ou tudo de ruim? Tudo de ruim não sei, mas mais agressivo em alguns momentos sim. Há uma fase da vida, sobretudo quando somos adolescentes, que há uma necessidade de se posicionar, de se impor, entende?
E às vezes, e isso acontece muito, vamos, ou no bairro, em determinados ambientes, na comunidade ou na escola. Há uma coisa no ser humano que faz com que ou é uma fraqueza que há em nós, ou é um complexo de inferioridade que faz com que queiramos eu coisa, entende? Mas na altura certa eu consegui ultrapassar todas essas coisas, porque também, vamos dizer, somos todos humanos e não acredito que se chegue ao nível de sabedoria sem você passar pela ignorância. Então, todos nós vamos ter esse período em que as pessoas vão considerar como sendo período bom, período mau. E comigo não foi diferente. Hoje, muito mais estável, muito mais equilibrado, sei melhor onde andar, como caminhar, o que fazer, o que não fazer. E sinto-me feliz comigo mesmo. Nessa fase, tu tiveste intervenientes externos, como por exemplo a Dona Domingas? A família sempre foi um suporte para mim. Eu acho que se essa base falha, o ser humano falha. A não ser que venha de cima uma força muito superior. E isso também acontece, né? Mas eu acho que isso também deixa-me aqui dizer que temos que olhar para a família com muita responsabilidade. Agora a sociedade está a olhar meio que tendo confusão entre pai e mãe, já não se respeita isso e aquilo, e determinados valores que nós como cultura bantu tínhamos começaram a desaparecer, e o resultado é que nós vemos. Há muito desrespeito entre o ser humano, mas o respeito que você vai ter com os colegas, o respeito que vai ter no sítio onde trabalha, né? É o respeito que vai vir lá da base. Mesmo a forma de encarar a vida, a forma de ver a vida. Se as bases lá atrás forem sólidas, com certeza esse homem vai ser sólido. Do contrário, há fortes chances de ser um indivíduo que vai realmente ser uma dor de cabeça, não só para a sua família, para a sociedade. Tu foste? Em algum período posso dizer que sim, mas não por causa de que me tenha faltado alguma base. Na verdade, por causa daquilo que eu expliquei e por influência de vícios que podiam perfeitamente ser controlados, mas uma coisa é ver a experiência nos outros, outra coisa é você experienciar tal coisa. Tu já experimentaste? Eu já experienciei. Um visto? Eu já tive mergulhado no álcool. Isso me trouxe muitos problemas. Eu costumo ver muita gente a chamar outras pessoas, você é bêbado. Bêbado não é ser, bêbado é estar. E há a tendência, essas substâncias acabam sempre trazendo, por alguma razão, várias coisas que se calhar andam nas células receptivas, aquelas coisas andam escondidas aí. E às vezes você vai expressar o oposto do que você realmente emana por natureza. Eu passei por esse processo e tem muitas coisas que eu não vos posso contar, porque era preciso adentrar em questões espirituais muito profundas, mas também compreender que isso é parte da minha própria experiência. Se não fosse por esse processo, também não seria este que aqui está, percebe? E eu não olho como sendo uma coisa má, eu olho como sendo uma experiência necessária para eu me elevar. Cada vez que tivermos que nos elevar para o estágio maior de consciência, coisas muito ruins vão acontecer. São os testes que os homens precisam ter, são as provações que nós precisamos ter para nos depurarmos cada vez mais e mais. E ali começamos a chegar ao nível em que as pessoas vão olhar para nós e dizer, esse é um espelho. Por beber perdi minha mulher, por beber perdi. Tu és resultado destas todas as vivências e retratas isso nas músicas. Também há uma música do álbum Filho da Luz, que tem como título Por Beber. E essa música, ela começa com a minha própria experiência, mas é claro, depois também com a forma de observar a sociedade e a mensagem que eu queria passar também para a sociedade. Essa é a mistura dessas três coisas e deu um resultado maior. Mais pessoas, e já recebi vários relatos de pessoas a dizerem que, por exemplo, deixaram de beber porque quando ouviram aquilo, que entraram numa profundidade do ser, que fez refletir sobre a própria vida. Então eu precisava de algum modo experienciar isso, para trazer à tona determinadas coisas, mesmo para compreender como a falsidade nas sociedades, elas às vezes são tão potentes que nós não damos conta. Às vezes momentos muito difíceis é que traz à tona essas questões. Quem é que está ao teu lado? Quem é que torce por ti? Quem é que quer ver a cair? Entende? Eu acho que tudo aqui tem a ver com ensinamentos. Percebo que o Totó tem um olhar 35 daqueles. O que é o olhar 35? Pode um olhar assim, meio sexy, um olhar assim do género. O olhar sexy eu não sei. Não, mas tem... Mas o olhar sério, vamos tentar. Diz que não me faças rir. Ok.
Olha, calma aí, ok? Não foi eu para o cameraman. Agora estou bem mal. Abre a porta, Tânia. Tananandã. Tu tiveste uma Tânia? Na vida? Sim. Eu acho que sim. Mas atenção, essa experiência, e que fique bem claro aqui, essa experiência da Água Porta Tânia não aconteceu comigo, ok? E é uma coisa que eu fui observando, por isso é que eu termino a música dizendo: agora o que é que eu faço? Para deixar a critério de cada um. O que faria numa situação como essa? O que quero aqui é ouvir das pessoas, aí eu compreender o que não é bom e o que é bom. E se possivelmente uma coisa dessa acontecer comigo, isso vai ser também um ensinamento para mim. Há uma música tua que eu muito gosto, Luzingo Malembe. Ah, ok. Foi também numa fase em que eu estava em conflito com o que eu queria ser, onde eu estava e o que é que eu tinha. Então eu tive 2 estágios nessa música. Tive o primeiro que eu mandava um recado para as pessoas mais próximas, do género, eu sou assim. E teve o segundo estágio que foi, eu preciso ser assim. Gostei disso. Foi diferente. Gostei bastante disso. Como é que chegaste até esse estágio? Na verdade, assim, primeiro é importante que eu diga aqui que não a letra, a ideia da música, sabes que há uma música da grande cantora angolana que eu sempre gostei muito, Nina Alexandre. Lina Alexandre, desculpa, que o título é Luzingo Malembe. E eu perguntei a ela o que significava. Eu gostei bastante desse conceito. Sabes que as línguas nacionais, elas transportam uma certa profundidade. Por se dizer um gaçaquidila é diferente de um simples obrigado. Por isso é que aqui um gaçaquidila fala-se com gesto, com envergar-se um pouquinho, com uma espécie de palmas. É a profundidade que a própria palavra acarreta, entende? E Luzingo Malembe para mim teve não é só uma frase, por si só já era uma filosofia. E eu achei interessante, eu disse a ela que ia fazer uma música com esse título, uma versão entre aspas, né? Porque é outra música, não é a mesma música. E fui buscar a minha própria compreensão dentro dessa filosofia. O que é Luzingo Malembe? Vida, Malembe, devagar. Viver do devagar. tempo viver devagar, mas isso significa muito mais do que apenas viver devagar. Significa compreender que há tempo para tudo. Significa compreender que nem todos chegarão a determinados níveis. Você mencionou há pouco tempo, às vezes queremos os passos dos outros. Às vezes queremos chegar a certo patamar sem ter de subir os degraus devidos. O Luzingo Malembe vai além do viver devagar. É muito mais compreender de forma mais simples como viver em paz. E essa música é muito nessa perspectiva. Eu fico feliz por essa música ter trazido alguma reflexão. Qual a cor do teu feixe de luz? Azul. Por que azul? Azul e o branco. Mas nesse momento eu estou na transição, como é a fase de depuração, por isso é que eu apareço muitas vezes em palco vestido de branco. Quando eu começar a aparecer de azul em palco, ali eu terei transcendido esse nível. Agora fui para outro nível, que vai representar aquele raio que realmente eu sou. Que nível é este? Que transição é esta? Isso não pode ser explicado, isso vai ser observado apenas. Mas na observação vai ser de algum modo fácil compreender. Penso que a exortação hoje é observar bastante. É o teu recado, a tua mensagem para quem te segue? Sim, mas atenção que a observação, para mim, começa na auto. Se você todos os dias, quando for para casa, observar como você falou, como você agiu, como você reagiu, toda a envolvência, todas as situações, há uma coisa que vai começar a acontecer em você, que é, você vai sair do modo automático. Não vai ser por causa de uma pequena ignição que você vai ficar nervoso. Você já tem o hábito de se auto-observar. Isso não é uma coisa boa. Quando a situação voltar, você já vai ter mais calma. Não, calma aí, deixa eu observar melhor isso. Entende? E isso depois vai funcionar como cadeia. As pessoas vão observar como o Afropop se manifesta. Vai ser um exemplo para elas. Essas pessoas, é assim que nós vamos, de forma aleatória, transformar o mundo à nossa volta. A começar por nós primeiro. Tem algo muito importante para te dizer. O que é que vais dizer? Sabes que és uma pessoa muito especial. Não somos todos? Pelo menos para alguns, né? Sim. Até aquele que parece nada, há quem vai olhar para ele e vai dizer: você é especial para mim. Mas a minha filosofia diz:
que nós somos especiais e não especiais pelo mesmo motivo. Amém. Isso foi Porque somos humanos. Amém. Apenas. Yeah. Não se ache assim o XPTO especial porque você é só um humano, ok? Mas ao mesmo tempo você é especial por ser humano. Eu levo a vida como Deus quer. O que hoje não tenho, amanhã poderei ter. Não me preocupo com o que o outro tem. Cada um conhece o caminho que trilhou. A mim o dinheiro ajuda, mas não traz felicidade. Sou filho do amor e o meu lema é a bondade. Daria tudo o que tenho por um sorriso teu, meu irmão. Nada tem mais valor do que a alegria no teu coração. Eu sou como Deus quer. Canta. Eu vivo como Deus quer. Zingo Malembe. Eu sou como Deus quer. Zingo Malembe. A grande música. Totó. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Estamos juntos. Sei que você já não sabe o que é ser honesto, porque agora é